Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha só que interessante, hoje a nossa reflexão tem o subtítulo Sob Suas Asas. Coincidentemente ou não, o nosso livro, devocional também tem esse título. E talvez essa história tenha sido a inspiração para esse título, embora que cada uma das histórias que nós temos visto aqui é uma realidade a mostrar que todos nós estamos sob as asas de Deus. Mas enfim, Shirley Blake, ela fala que em abril de 1963, há bastante tempo já, ela foi abençoada com um bebê muito fofo. E daí no dia 30 de setembro, é um fato que vem aqui para dar todo o enredo da história. Era dia 30 de setembro, o dia amanheceu como qualquer outro. Chovia e como era temporada de chuvas, isso parecia um dia normal. O esposo dela, o Joey, havia levado as crianças para a escola e retornado já para casa. E ele mencionou que estava chovendo, ou melhor, ele achava que ia chover o dia todo. Eles não tinham televisão, não tinham rádio e foram, cada um dos dois, cuidar das suas obrigações. Ela dentro de casa, ali o bebê estava dormindo, e ela estava tentando completar os seus afazeres antes que ele acordasse. O esposo, Joey, foi para um outro cômodo para ler e acabou dormindo ali. De repente, ela olha para a janela e ela vê as árvores balançando de uma forma muito violenta. Ela percebeu que tinha algo estranho acontecendo. Então, ela foi lá, acordou o seu esposo e contou o que estava vendo. E ele falou assim, não, olha, é só uma chuva forte com um pouco de vento. Enfim, depois ele voltou a dormir, enquanto ela continuou trabalhando rapidamente lá nos seus preparativos dos alimentos. Quando era mais ou menos 15 para meio-dia, ela ouviu um barulho muito alto. Gente, não era um trovão, não era nem relâmpago. Ela ficou extremamente assustada, ela gritou, e foi correndo acordar o Joey. E ele falou assim, meu bem, as árvores estão caindo por toda parte, Então, por toda parte caindo ali, tinha abacate, manga, coco espalhado pelo chão para tudo que é lado. Gente, ele se levantou, orou, vestiu-se rapidamente e foi verificar o carro, porque o carro estava distante da casa. A casa deles era uma casa simples, que tinha muitas árvores em volta, ali naquela vila montanhosa Mary's Hill, isso na ilha de Tobago. Aí o Joey havia estacionado um pouco distante de casa por causa da chuva. Ele voltou meia hora depois com a notícia de que o carro estava bem, mas os telhados de algumas casas vizinhas tinham sido arrancados pelo vento. O Joey ficou muito preocupado, era com os pais dele, que também moravam numa casa rodeada de árvores. E moravam a uns 5 quilômetros de distância dali e não tinham telefone para poder falar com eles. As árvores caídas tinham bloqueado as estradas e isso acabava tornando impossível o carro transitar. Então, o marido da Shirley, o Joey, resolveu ir à casa dos pais dele a pé para ver se estavam todos bem. Enquanto isso, ele estava indo, o sol voltou a brilhar e veio com bastante intensidade. O céu ficou azul de novo e uma brisa suave, veio para soprar ali, meio que trazendo conforto. Mas, gente, coisa de louco. De repente, surpreendentemente, enquanto o Joey estava indo lá para a casa dos pais dele, a tempestade voltou, mas com uma força tão grande, enfim, ela conta que Deus os protegeu. Ela até hoje agradece a Deus, porque aquele texto do Salmo 34, 7 é verdadeiro. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Essa história, ela continua amanhã, porque nós precisamos compreender que estamos todos sob as asas de Deus, assim como eles estiveram, não só nessa parte da história, mas também na parte que segue. Vamos orar? Senhor Deus, obrigada pela beleza que o Senhor nos dá de termos anjos que estão ao nosso redor, disponíveis, te obedecendo, cuidando de cada um de nós. Queremos estar sob as tuas asas nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã para terminarmos essa história.